Olá, sétimo ano, Prof. Ed. Então vamos aqui fazer a nossa correção, tá? Correção daquela tarefa 6 que foi pedida na semana passada, ok? Aqueles exercícios da página 30 e página 31, exercícios 1 ao 7, tá? Gente, na nossa última aula nós já tínhamos inclusive nós tínhamos feito o exercício número 1 no quadro, né? E eu incluí ele nessa tarefinha, né? Mas aqui a gente vai verificar, rever de novo, tá? Esse 1 que já foi feito em sala, né? E nós vamos conferir aqui as resoluções, né? As respostas de todos os exercícios aí do 1 ao 7, das páginas 30 e 31. Então, quero que vocês peguem aí os seus exercícios e já façam essa conferência, ok? Então, olha só. Nós vamos começar aqui, página 30, exercício número 1. Né? Então, esse exercício número 1, ele está trabalhando apenas a ideia de localização de pontos na reta numérica. Né? Então, olha só. Localize os pontos na reta. Então, isso aqui que a gente já tinha feito. Tá? Então, só para a gente rever aqui. Nós temos alguns valores positivos, valores negativos, números em forma de fração, número misto, né? Números decimais. Então, já tínhamos trabalhado essa ideia que é apenas fazer a localização dos números na reta numérica. Então, ó, o ponto A aqui, positivo, significa que está à direita, né? Da origem 0. E ele está entre o 2 e o 3, exatamente na metade. Então está aqui, ó. O ponto A está representado entre o ponto mais 2 e mais 3, exatamente no meio, representando o valor 2,5. O ponto B é negativo, está à esquerda, né? À esquerda da origem 0, entre o 3 e o 4. Como a gente pode perceber, ó, entre o menos 3 e o menos 4, exatamente no meio, né? Menos 3,5. O ponto C, menos 0,7, então ele vai estar ali entre 0 e menos 1, né, gente? Então, ó, o 0 não tem sinal, mas quando a gente tem 0,1, 0,1 em diante, né, a gente já pode acrescentar esse sinal. Então, olha só, se a gente coloca 0,1 positivo, então a gente tem aqui, ó, está à direita do zero. Se a gente coloca menos 0,1, então ele está aqui à esquerda do zero, certo? Então, ó, menos 0,7, ele está entre o 0 e o menos 1, né? Aqui já chegando próximo do menos 1. Então, aqui está a representação deste ponto C. O ponto D, né, um número misto, né, 1 inteiro e 1/5, a gente aqui primeiro verifica que ele é positivo, então ele vai estar à direita do zero. Para representar aqui de uma forma decimal esse número misto, primeiro a gente transforma essa parte fracionária em parte decimal. Esse 1/5 aqui a gente pega 1 e divide por 5. 1 dividido por 5 vai dar 0,2. E aí soma com esse 1 inteiro, né? Porque esse número aqui a gente tem, né, a leitura de 1 inteiro, né, mais 1/5. Então, ó, 1 mais 1/5, só que 1/5 é 1 dividido por 5, que vale 0,2. 1 mais 0,2 vai ser 1,2. Portanto, vai estar entre 1 e o 2, mais próximo do 1. Então, aqui está o ponto D. Esse 1 inteiro e 1/5 está aqui 1,2. Tá? O ponto E, menos 4,3, já vamos para a esquerda do zero. Né, menos 4,3, ele vai estar aqui entre o menos 4 e o menos 5, né? Um pouco antes da metade, né, desse caminho, entre o menos 4 e o menos 5. Então, aqui, aproximadamente, a posição do ponto E. Aqui nós temos uma dízima, né? 3,777, valor positivo. Então, a posição na reta numérica vai estar à direita do zero, entre o 3 e o 4, só que mais próximo do 4, né? Então, aqui está, ó, ponto F, 3,777 entre o 3 e o 4 do lado positivo. Aqui nós temos uma fração, ponto G é 11,5. Só que para a gente descobrir a posição dele na reta numérica, vamos ter que fazer essa divisão.
11,5 é 11 dividido por 2. 11 dividido por 2 a gente sabe que é 5,5. Então, o ponto G, 5,5 entre o 5 e o 6 do lado positivo. Então, aqui está 5,5 ponto G, que é esse 11,5. Aqui nós temos o ponto H, já olha para o sinal, a gente já sabe que vai procurar esse ponto, né? Ele está no lado esquerdo da origem. Pega, né, essa fração, divide para saber qual o valor, né, referente a ele, né, na forma decimal. 5 dividido por 3 é aproximadamente 1,67, né, porque a gente sabe que é uma dízima. Então, a gente vai ter aqui menos 1,67 aproximadamente. Então, vamos procurar aqui o ponto H. Menos 1,67 aproximadamente vai estar entre menos 1 e menos 2. Então, ó, mais próximo do menos 2. Aqui está o ponto H. Então, esse exercício 1 é apenas para fazer isso, gente. Marcar esses pontos que foram dados aqui em cima sobre a reta numérica, tá? Era apenas para fazer a localização, certo? Então, no exercício 1, ele forneceu os pontos, né? E pediu para localizar na reta. Neste exercício 2 aqui, ele forneceu esta reta, tá? E ele forneceu aqui já alguns pontos que já estão desenhados sobre a reta. E aqui ele pede, indique o ponto correspondente a cada um desses números, gente. Então, olha só, cada um desses números, ele está relacionado com algum desses pontos aqui sobre a reta. Então, o que a gente faz? Como nós temos todos eles na forma fracionária, para descobrir a posição deles na reta numérica, a gente divide, tá? Divide o numerador pelo denominador para a gente poder descobrir qual é o valor aí na forma fracionária e a gente identificar a posição dele. Então, ó, já observa primeiro o sinal, ó, menos 5 quartos. Beleza, já vamos procurar esse ponto aí do lado esquerdo da origem, né? Negativo. 5 dividido por 4, 1,25. Portanto, ó, menos 5 quartos é menos 1,25. Então, aonde que estaria esse número, gente? Entre o menos 1 e o menos 2. Então, ó, mais próximo do 1. Portanto, menos 1,25 está aqui exatamente na posição C, né? Do ponto C. Então, por isso está aqui o ponto C. Item B, 7,5. 7,5, 7 dividido por 2, 3,5. Então, vamos procurar aqui, ó, lado positivo. 3,5 entre o 3 e o 4. 3,5 a gente encontrou aqui o ponto D. Portanto, ó, o item B, 7,5, está aqui associado ao ponto D na reta. Item C, menos 1 quinto, né? Menos 1 quinto é menos 1 dividido por 5, gente. 1 dividido por 5 é 0,2, mas como tem aqui o sinalzinho negativo, é menos 0,2. Então, já vamos procurar aqui no lado esquerdo. Então, ó, menos 0,2 está entre 0 e menos 1, bem próximo do zero. Olha quem que a gente encontra aqui, o ponto A. Portanto, o item C aí, menos 1 quinto, está relacionado com o ponto A na reta numérica. O item D nós temos menos 19 quartos, tá? Menos 19 quartos aqui, a gente vai pegar esse menos 19 e dividir por 4. Nós vamos encontrar aqui menos 4,75. Já vamos procurar a esquerda da origem zero. Então, olha só, menos 4,75 está entre o menos 4 e o menos 5, mais próximo do 5. Quem que nós encontramos? O ponto G. Portanto, o item D está associado ao ponto G nessa reta numérica. Item E, tá? Item E aqui, gente, 13 quintos, tá? 13 quintos. Então, olha só, 13 quintos é 13 dividido por 5. Como é positivo, 2,6, certo? Então, 2,6 vai estar entre o 2 e o 3 aqui na reta numérica. Então, ó, esse item E, 13 quintos, está associado ao ponto F aqui. E por último, 1 quarto, né? 1 quarto positivo. 1 dividido por 4, 0,25. Vai estar aqui entre o 0 e o 1, mais próximo do zero. Esse é o nosso ponto B, certo? Então, olha só, gente. Nós verificamos aqui que a gente obteve como resposta. Encontramos o ponto A,
o ponto B, C, D, F e G, tá? E não tem aqui este ponto E. Note que no livro de vocês, este ponto D aqui, ele não existe aí no livro de vocês, tá? Então essa é uma pequena errata, gente, tá? Vocês podem olhar aí na apostila de vocês que esse ponto D aqui, ele não vai ter aí na reta numérica, no livro de vocês, que corresponde aqui ao nosso item B, ok? Então esse é uma pequena errata aí na apostila que eu quero que vocês corrijam, tá? Então, ó, este item B, 7,5, ele não estava associado a nenhum dos pontos que já estavam aqui, né? Um ponto que não aparecia. Então, eu quero que vocês coloquem aí este ponto D, tá? Que é referente aqui a 3,5 do item B, que é 7,5. Beleza? Então, esses foram exercícios 1 e 2 da página 30. Dando sequência aqui, vamos para os exercícios 3, 4 e 5 agora, né, da página 31. Bom, exercício 3 aqui, né, ele só pede complete as afirmações dadas. O módulo de menos 1,8. Olha só o que a gente tem nos itens A, B, C e D, gente. Já vamos falar sobre tudo isso de uma vez só, né? Aqui ele fala, cita o termo módulo, aqui o valor absoluto, aqui módulo, aqui valor absoluto. Então vamos relembrar, né? A gente já tinha comentado sobre isso anteriormente. O que é módulo ou valor absoluto, né? De um número. Gente, o módulo representa a distância desse número em relação à origem, tá? Em relação à origem na reta numérica. Se você for analisar uma reta numérica, vamos pegar aqui um desenho da reta numérica, né? Só para tocar nesse assunto. Aqui tem a origem 0, beleza? Vamos pegar aqui, ó. Aqui eu tenho mais 4 e aqui eu tenho menos 4. Esse ponto aqui, ó, essa posição mais 4, ele está a 1, 2, 3, 4 unidades de distância da origem 0. Este ponto aqui, menos 4, ele está a 1, 2, 3, 4 unidades de distância em relação à origem 0. Você percebe que o número 4 aqui na reta numérica e o menos 4, eles estão a uma mesma distância da origem. Da mesma forma aqui, ó, que o número 1 aqui na reta, a posição 1 na reta e a posição menos 1, eles estão a uma mesma origem, uma mesma distância da origem, certo? Ó, o mais 2 está a uma mesma distância do menos 2 em relação à origem, certo? Então, olha só, gente, toda vez que a gente for falar aqui de módulo ou valor absoluto, isso aí representa a distância desse número em relação à reta. Então, quando ele coloca aqui no item A, complete, né, as afirmações. Qual que é o módulo de menos 1,8? Gente, o módulo de menos 1,8 é a distância que ele se encontra da origem. Simplesmente ignore esse sinal. Se é o número menos 1,8, significa que da origem até o menos 1,8 ele andou que distância? 1,8. E se perguntasse aqui qual que é o módulo de mais 1,8? Bom, seria 1,8. Porque se eu perguntar para vocês qual é o módulo de menos 3 e qual é o módulo de mais 3, gente, o módulo vai ser 3. Porque tanto o mais 3 ou o menos 3, eles estão a 3 unidades de distância da origem. A diferença é que é 3 unidades para a direita da origem, o mais 3, e 3 unidades à esquerda da origem, o menos 3. Mas a distância é a mesma, tá? A gente só vai mudar aqui o sentido. Vai estar à direita ou à esquerda da origem, certo? Então, olha só. Item A, qual que é o módulo de menos 1,8? É a distância desse número até a origem, ou seja, 1,8. Qual que é o valor absoluto de menos 12 décimos? Gente, o valor absoluto é a mesma coisa que módulo, tá? Tá falando da mesma coisa. Ele só mudou o termo, né, que está se referindo. Mas módulo e valor absoluto é distância do número até a origem. Beleza? Então, ó, menos 12 décimos
né? Que seria aí menos 1,2, né, na forma decimal. Então, menos 12 décimos, qual que é o valor absoluto? Ou seja, qual que é a distância dele até a origem? 12 décimos, simplesmente. Qual é o módulo de menos 2 inteiros e 1/7? Gente, a distância é a mesma aqui, ó. 2 inteiros e 1/7. Qual é o valor absoluto de mais 6,1? A distância que ele está da origem? 6,1. Beleza? Então, ó, módulo e valor absoluto é a distância que o número está em relação à origem. Simplesmente, não importa se é positivo ou negativo, você apenas vai considerar o mesmo numeral que está aí representado, simplesmente sem utilizar o sinal. Só isso. Beleza? Então, ó, módulo de menos 1,8, 1,8. Módulo de menos 12 décimos, simplesmente 12 décimos. Módulo de menos 2 inteiros e 1/7, 2 inteiros e 1/7. Valor absoluto de mais 6,1, simplesmente 6,1. Beleza? Então, essas aí são os itens da questão 3. Módulo e valor absoluto, que na verdade quer dizer a mesma coisa. Distância do número até a origem, na reta numérica. Beleza? Então aqui, gente, ó, exercício 4, dando sequência aí, ele pede para comparar os números racionais a seguir, completando as lacunas com maior que, menor que ou igual. Então, olha só. Primeiro item aqui, 0,08 e 0,8. Gente, basicamente, olha aqui a posição da vírgula. Após essa vírgula, eu tenho aqui o algarismo 8. Após essa vírgula, eu tenho o algarismo 0. Você não precisa nem olhar para os demais números, tá? Olhe para o algarismo, ó. Note que os dois números começam com 0, tá? Parte decimal, beleza? Então, olha só. É um número menor do que 1, né? 0, começou com isso. O que você vai analisar aí para saber quem que é maior, gente? Após a vírgula. Pode ter vários algarismos aí, né? Depois da vírgula. Já começa olhando para o primeiro algarismo depois da vírgula. Olha só, depois da vírgula, o primeiro algarismo aqui é 8. Depois da vírgula, o primeiro algarismo aqui é 0. Já olha por aí, não precisa nem ver o resto. 8 aqui e 0 aqui, logo após a vírgula. Quem que é maior, gente? 8 ou 0? 8, né? Portanto, 0,8, que é a mesma coisa que 0,80, é maior que 0,08. Portanto, aqui o sinalzinho, ó. Esse sinalzinho indica, né, qual que é a leitura correta que a gente vai fazer aqui dessa desigualdade. 0,08 é menor que 0,8. Item A. Ok? Aqui nós temos menos 1/5 e 2/3. Gente, não precisa nem dividir para você descobrir a parte decimal. A primeira coisa, você nem olha, né, para o valor absoluto em questão aí. Na reta numérica, qualquer número que estiver à esquerda é menor do que o número que está à direita. Certo? Então você só precisa analisar o seguinte nesse item B. Menos 1/5, negativo, está à esquerda da origem, 0. Mais 2/3, positivo, está à direita da origem. Isso quer dizer que o positivo sempre vai ser maior que o negativo. Então não precisa nem olhar para o valor absoluto. Menos 1/5, simplesmente pelo fato de ser negativo, é menor que mais 2/3. Beleza? Então não tem nem o que analisar aqui. Nesse caso aqui, gente, ó, nós temos dois negativos, menos 7/3 e menos 10/3. Então, ó, menos 7/3 e menos 10/3. Vocês poderiam aí fazer o quê, né? O que a gente poderia fazer? Dividir. Poderíamos dividir esses dois números aí, né? 7 por 3 e 10 por 3 e ver aí qual que é a parte decimal maior. Mas também, novamente, não há ainda necessidade de você fazer essa divisão aqui. Por quê? Ambos têm o mesmo denominador, gente. Beleza? Ó, mesmo denominador. Então, qual é o número que vai ser maior em módulo, tá? Agora eu estou falando apenas em módulo. Se você tem duas frações com o mesmo denominador,
qual é o número que vai ser maior em módulo? Vai ser maior em módulo aquele que tiver o maior numerador, tá? Simples, aquele que tem o maior numerador. Só que o que acontece? Nós estamos trabalhando com o valor negativo. Então, olha só, quando a gente tem um valor negativo, vamos voltar lá na reta numérica? Olha só, gente, ó, a parte negativa. Sempre os números que estão à esquerda são menores do que os que estão à direita. Então, quando eu tenho aqui, ó, menos 1. Menos 1 ele é maior que menos 2. Quando eu falo maior em módulo, olha só, menos 2 tem maior módulo que o menos 1, né? Qual que é o módulo de menos 2? É 2. Qual que é o módulo de menos 1? É 1. Então, em módulo, menos 2 aqui é maior que menos 1, em módulo. Só que, tirando, né, a questão do módulo, o número menos 1 é maior que o número menos 2, porque ele está mais próximo da origem. Simples. Então, quando a gente trata de números negativos, à medida que você aumenta, ó, o módulo, ó, 2, 3, 4, 5, 6, à medida que você aumenta o módulo, você está distanciando da origem. Quanto maior o módulo, mais longe da origem, né, mais à esquerda da origem você está indo, quando ele tem sinal negativo. Então, ó, quando for comparar, trabalhar comparação de números negativos, aquele que apresenta maior módulo é o menor número, né? Então, voltamos aqui para o exercício. Menos 7 terços, menos 10 terços. Quem que tem o maior módulo? Lembra, ó, denominador igual. Se os denominadores são iguais, o número maior, a fração maior é aquela que tem maior numerador. Em módulo, isso aqui é maior, gente. Em módulo, mas os dois são negativos. Portanto, o número negativo de maior módulo é o menor valor, tá? Possui aí o menor valor. Portanto, menos 7 terços é maior que menos 10 terços, tá? Então, ó, menos 7 terços tem um módulo menor, mas por ser negativo, ele está mais próximo da origem. Então, menos 7 terços maior que menos 10 terços. Item D. Menos 2 terços igual a menos 8 dozeavos, né? Aqui ele está falando que são iguais. E aí, gente? É igual mesmo? O que a gente pode fazer aqui, tá? Para comparar, para realmente verificar se isso aqui são iguais. Primeiro, né? Tem sinal negativo. Ok. Então já começa por aí. Essa fração, como é maior, né? Numerador e denominador par, a gente poderia fazer o que aqui? Tentar simplificar elas, né? Como são pares, dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Mas também são divisíveis por 4. Então, ó, vamos simplificar essa fração aqui da direita. Ó, menos 8 dozeavos. Divide aqui o 8 por 4 e o 12 por 4. Se a gente dividir 8 por 4, a gente vai achar 2. Se a gente dividir 12 por 4, a gente vai achar 3. Gente, menos 8 dozeavos simplificando, a gente vai encontrar exatamente menos 2 terços. São duas frações equivalentes. Por isso que aqui, né, a gente coloca a igualdade. Essas frações, elas são iguais, tá? Porque elas são equivalentes. Quem quiser realmente aí, né, fazer essa comparação, basta então, se você tiver dúvida, faça essa divisão. Pegue 2 e divide por 3. Você vai encontrar aí 0,66666. Depois pega 8 e divide por 12 e você vai encontrar 0,666666. Beleza? Então, ó, menos 2 terços é igual a menos 8 dozeavos. Você pode trabalhar com a ideia de simplificar essa fração aqui, menos 8 dozeavos, e vai encontrar menos 2 terços, ou você pode dividir 2 por 3 e 8 por 12 e vai verificar que você vai encontrar o mesmo resultado. Tá? Por isso elas são iguais. No item E, duas frações. Olha só, mesmo critério, denominadores iguais. Se você tem frações com denominadores iguais, gente, qual é a que apresenta o maior valor, tá?
Qual desses números aqui são maiores? 133 décimos ou 7 décimos? Como que a gente vai comparar? Se tem o mesmo denominador, gente, o maior é aquele que tem maior numerador. Beleza? É o que tem maior numerador. Então, ó, compara denominador igual, tá? Denominadores iguais. Simplesmente a maior fração aí é aquela que tem maior numerador. Aqui é 133, aqui é 7. 133 é maior que 7. Ah, não estou ainda confiando. Quer garantir? Pega 133 e divide por 10. Vai dar 13,3. Pega 7 e divide por 10. Vai dar 0,7. Então, 13,3 é maior que 0,7. Beleza? Então, ó, 133 décimos maior que 7 décimos. Beleza? E aqui, menos 0,5 e menos 28,56. Fração e número decimal, para fazer comparação. Para facilitar a comparação, ou você pega esse número decimal e converte ele numa fração, ou você pega essa fração e converte em decimal. No caso aqui é mais fácil a gente pegar esta fração e converter em decimal, pegando 28 e dividindo por 56. Se você pegar 28 e dividir por 56, a gente vai dar 0,5. Só que é o sinalzinho de menos 0,5 aqui. E ó, menos 28 dividido por 56 também dá menos 0,5. Portanto, esses dois valores aqui, eles são iguais, tá? Esses dois números racionais são iguais. Então, essa aí foi a nossa questão 4, beleza? Apenas trabalhando com comparação, maior, menor ou igual. Aí a gente passa aqui para a nossa questão 5, né? Página aí 31. Analise cada afirmação e depois classifique-as usando V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. O número racional 25 centésimos é equivalente, tá, a 3/12. Gente, uma outra maneira também de você fazer essa verificação, se você quer comparar dois números fracionais e quer saber se eles são iguais, se são maiores, menores, trabalhar essa questão de equivalência, faça a divisão, tá? Divide, gente. Simplesmente pega 25 e divide por 100. Se você pegar 25 e dividir por 100, você vai encontrar 0,25. Se você pegar 3 e dividir por 12, você vai encontrar 0,25. Ou seja, o mesmo resultado. Então, ó, 25 dividido por 100 e 3 dividido por 12 fornecem o mesmo resultado, 0,25. Então, esses dois números racionais são equivalentes, beleza? São equivalentes porque nos fornecem o mesmo resultado. Então, esta afirmação aqui ela é verdadeira, tá, gente? Ó, essas duas frações são equivalentes porque fornecem para a gente o mesmo resultado. Ó. 3 dividido por 12 é igual a 25 dividido por 100. Ambos 0,25. Beleza? Item B. A representação decimal do número racional menos 1/4 é menos 1,4, né? Então, isso aqui é absurdo, né, gente? Então, olha só. A representação decimal do número menos 1/4, o que a gente tem que fazer aqui? Pegar este menos 1 e dividir por 4. Nós já sabemos que 1 dividido por 4, gente, é 0,25. Como tem o sinalzinho de negativo aqui. Então, ó, menos 1/4 é, na verdade, menos 0,25. Ou seja, não é menos 1/4. Então, ó, não é menos 1,4. Menos 1/4 é igual a 0,25. Esta afirmação, esta representação está errada. Portanto, isso aqui, ó, falso. Item C. O número decimal menos 0,5 tem infinitas representações fracionárias. Sim, gente, tá? É verdadeiro por quê? Gente, você pode chegar aqui, por exemplo, e pegar menos 1 dividido por 2. Menos 1 sobre 2, né? Que é 1 dividido por 2. Isso vai dar menos 0,5. Você pode pegar menos 2 dividido por 4. Isso vai dar 0
0,5. Você pode pegar menos 3 dividido por 6, menos 4 dividido por 8, menos 5 dividido por 10, menos 6 dividido por 12. Gente, você tem infinitas maneiras de representar o número decimal menos 0,5 com uma representação fracionária. Tá? É simplesmente você colocar no seu numerador um valor e no denominador você colocar o dobro. Ó, 1 sobre 2, né? 1 meio. Isso aí vai fornecer para a gente 0,5. Basta que o seu denominador seja o dobro do numerador. Então, você tem infinitas opções para representar isso, né, de forma fracionária. Então, sim, isso é verdadeiro. Tá? Item C, verdadeiro. Item D. Todo número decimal exato tem infinitas frações que o representam. Gente, sim, ó. A gente tem aqui, ó, da mesma maneira que a gente colocou várias e várias frações para representar o menos 0,5, a gente tem diversas, infinitas maneiras de representar um número decimal exato, certo? Então isso aqui também é verdadeiro. Item E. Qualquer número racional negativo é maior do que zero, né? E aí, gente? Qualquer número racional negativo é maior do que zero. E aí, verdadeiro? Não, né, gente? Beleza? Então, aqui nós temos, né, alternativa E, item falso. Beleza? Então, essa foi nossa questão 5, aqui na página 31. Passamos, então, aqui para questões 6 e 7 para fechar a nossa página 31. Então, ó, exercício 6. Identifique os números correspondentes aos pontos localizados nas retas numéricas. Então, nessa reta aqui, a gente tem esse ponto A e esse ponto B. Nós temos apenas esses 3 números aqui como referência. Então, olha só. Do 39, a gente tem uma unidade aqui, vai para 40, depois aqui para 41, uma unidade. A gente percebe que essa uma unidade, ou entre o 39 e o 40, está dividido em 4 pedacinhos iguais. Então, se você, ó, do 39 até o 40, uma unidade. E essas divisões aqui, ó, a gente tem 4 divisões. Significa que se 1 dividido por 4, cada pedacinho desse, ó, 1 dividido por 4, 0,25. Então, cada pedacinho desse daqui, gente, vale 0,25. Esse critério que a gente vai encontrar, vai usar para encontrar a posição desse ponto A aqui e desse ponto B. Então, note, ó, esse A, ele está aqui um quadradinho, um risquinho aqui após o 39. Como a gente já viu que cada espacinho desse vale 0,25, se aqui é 39, mais um quadradinho, 39,25, que é o ponto A. Olha o ponto B aqui, gente. Ó, cada espacinho desse é 0,25. Então, ó, saindo aqui do 41, 41,25, 41,50, 41,75, que é o ponto B. Ó, esses 3 espacinhos aqui. Então, cada um deles vale 0,25, 41,25, 41,50, 41,75. Então, em ponto B, 41,75. Beleza? Item B. Então, vamos aqui para o item B. Vamos analisar, ó. Agora a gente tem a parte negativa. Só que olha só, do menos 12 para o menos 13, uma unidade. E essa uma unidade também está dividida em 4 partes iguais. Então, cada pedacinho desse aqui continua valendo 0,25, beleza? Então, ó, só tem que tomar cuidado, que agora estamos no lado negativo da reta, beleza? Então, ó, ponto C aqui, ó, ponto C está antes do menos 12, tá? À direita do menos 12. Então, ó, se aqui é menos 12 e aqui é menos 13, significa que esse risquinho aqui seria menos 11. Então, olha só, gente, o ponto C está 3 quadradinhos à esquerda do menos 11. Então, ó, de 0,25 em 0,25. Menos 11
ó, menos 11,25, menos 11,50, menos 11,75, que é aqui na posição do ponto C. Então, menos 11,75. Vamos aqui, ó, menos 13. Ó, continuando para a esquerda, até chegar no ponto D, de 0,25 em 0,25. Menos 13,25 aqui, menos 13,5. Então, ponto D, menos 13,5. Esse é o exercício 6. E partindo aqui para o exercício 7, finalizando, o oposto de menos 3,5. Gente, oposto e simétrico, tá? É só a gente lembrar daquela questão do valor absoluto lá. Tá? Eles estão a uma mesma distância em relação à origem, gente. O que seria o oposto de menos 3,5? É aquele valor que está a uma mesma distância em relação à origem. Então, oposto de menos 3,5, ou simétrico, que é a mesma coisa, é o 3,5. O simétrico de menos 7 décimos é o 7 décimos. O oposto de mais 9,64, menos 9,64. O simétrico, ou oposto de 8 terços, é menos 8 terços. O simétrico do oposto de menos 12,6, preste muita atenção nisso. Simétrico e oposto é a mesma coisa. Só que aqui, no item E, ele diz o simétrico do oposto. Então, primeiro você para e pensa nisto. Ó. Esquece o simétrico aqui do início, pensa só isso aqui. Qual é o oposto de menos 12,6? O oposto de menos 12,6 é mais 12,6. Só que ele quer o simétrico do oposto. Se o oposto é mais 12,6, o simétrico de 12,6 é menos 12,6. Beleza? Então, se ele tivesse pedido só o oposto de menos 12,6, seria mais 12,6. Se ele tivesse escrito apenas, simplesmente, o simétrico de menos 12,6, seria mais 12,6. Mas ele pediu o simétrico do oposto. Então, primeiro você faz o oposto do menos 12,6, que dá mais 12,6. E aí você faz o simétrico do mais 12,6, que a gente acaba voltando aqui para o menos 12,6. E por último, simétrico de menos 1. Simétrico de menos 1 é mais 1, tá? Simplesmente 1. Beleza? Então, lembrando que simétrico e oposto, né, representa a mesma coisa. Então, essa foi a nossa questão 7, finalizando os exercícios da página 31 e a nossa tarefinha. Beleza? Até a próxima.